Amigos e amigas das mídias Vianza TV, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo e acione o sininho para que você receba alerta todas as vezes que nós postarmos conteúdo inédito aqui no canal. E também das nossas lives semanais, porque toda semana nós trazemos alguém aqui, algum profissional, algum artista, algum ativista, para falar sobre o cenário cultural contemporâneo do Pará e do Brasil também. Lembrando que este vídeo é uma parceria do canal Vianza TV com o site Estante Cultural. Você que veio lá do site do Estante Cultural, você certamente já leu a coluna Ouse Saber desta quinzena. E para quem acompanha o canal Vianza TV, corre lá no site do Estante Cultural para você ler esta coluna, que trata sobre um tema muito importante para o produtor textual do estado do Pará. É um tema que eu venho tocando nessa tecla já faz muito tempo. O que eu vou dizer aqui eu já expressei em reuniões oficiais com agentes públicos do Estado, de diversos órgãos que são responsáveis pela cultura aqui no estado do Pará, que é a necessidade de nós mudarmos a forma como os órgãos públicos adquirem livros de autores paraenses. Hoje, quem leu lá na coluna está vendo que a minha reflexão é sobre algumas postagens, algumas publicações do jornalista Lúcio Flávio Pinto, que aponta para a compra na casa de milhões de livros por parte de órgãos públicos do estado do Pará. Mas essa compra de livros, ela vem sendo feita por intermédio de tomada de preços, por abertura de pregão, que é voltada para editoras, distribuidoras, livrarias, para a CNPJ. Agora, o cenário cultural do estado do Pará é constituído, em sua maioria, de autores independentes, gente. E quando eu falo de autor independente, essa discussão sobre o que é um autor independente é muito cara nos meios acadêmicos. Eu vou expressar aqui qual é a minha opinião sobre autor independente. Autor independente é o autor que tira do próprio bolso recursos para se autopublicar, para tirar seu livrinho da gaveta. Ele pode até ir numa editora e contratar os trabalhos dessa editora, os serviços desta editora. E pode até sair no livro dele a logo da editora. Mas se foi feito em forma de pacote fechado, ou seja, o autor negociou um valor, o livro foi impresso e entregue na mão dele para ele se virar, então isso é um autor independente, porque não há compromisso nenhum entre a editora revender o livro daquele autor. O autor, depois que pega o seu pacote de livros, ele vira caixeiro viajante, ele vira o seu autovendedor. Então isso é alguém independente, independente da editora, mesmo que ele leve o selo da editora. Eu entender autor independente de forma diferente e dizer que porque o autor publicou por intermédio de uma editora, mesmo sem ter compromisso de revenda por parte da editora, e ele não é mais independente, eu estou tapando o sol com a peneira. Eu estou faltando com o compromisso com a realidade. Porque é a mesma coisa, sabe, que eu chegar na padaria e comprar lá 7 pães e olhar para o vendedor e dizer, olha, eu comprei pães aqui dessa padaria e agora você está comprometido comigo. Eu não sou mais um comprador independente, eu me tornei dependente aqui da tua padaria. Não existe isso. E também não existe no cenário editorial do Pará. Grande parte, a parte gritante dos autores paraenses se autopublicam.
ou de forma artesanal, ele mesmo costura o livro dele e revende. Nós temos casos aí como Mário de Almeida em Castanhal, Juraci Sequeira. Conheço outros autores que também preparam o seu próprio livro e revendem. Ou então nós temos caso de editoras que trabalham também com aquele livro artesanal, que o autor compra também por pacote fechado. Ou então o autor, ele prepara o trabalho todo, diagrama ou contrata um profissional para diagramar e já entrega esse trabalho diagramado para a gráfica. Ou, é muito comum no interior, ele envia para editoras ou gráficas de fora do estado do Pará. E aí ele recebe o livro dele. Isto é um autor independente, porque uma editora, uma livraria, uma distribuidora que ganhar estes pregões, estas tomadas de preço, e que apresentar este pacote de livros para os órgãos públicos do Estado, estas editoras não têm compromisso nenhum de, nesta hora em que forem contempladas, lembrar daquele autor que comprou por pacote fechado para colocar o livro dentro destes que serão entregues para os órgãos públicos do Estado. Então, as editoras, livrarias, geralmente têm um portfólio formada por escritores que eles já têm uma relação, um contrato, não são muitas, viu, gente? Nem do interior e nem da capital, não são muitos. É um círculo pequeno, geralmente repetido. Uma mesma editora tem contrato com um autor que é contratado de outra. Contrato que eu falo, gente, é no sentido de que na hora que houver necessidade, imprime-se o livro. Não é contrato do jeito que vocês estão pensando, que o autor fica recebendo dinheiro todo mês. Isso não existe no estado do Pará para ninguém. Então, estas editoras, na hora em que são contempladas, elas buscam o portfólio delas. E isso é excludente, porque grande parte, como eu tenho dito e reforço, do estado do Pará, principalmente depois que se cruza ali o entroncamento, é de autor independente, que também tem a necessidade e o direito de ter o seu livro vendido e circulando, porque quando órgãos públicos compram esses livros, é para implementar projetos de circulação de obras. É para dizer ali na parte do marketing que está espalhando a literatura do Pará por todo o estado. O autor do interior, em especial, e mesmo da capital, mas que tem esse regime de independente, ele tem sim este mérito, este merecimento, este direito de ter seu livro circulando também por intermédio dos projetos estatais. Ele precisa ser contemplado. É por isso que eu venho batendo nesta tecla. A compra de livros não pode ser apenas por CNPJ, porque qualquer projeto que se limite a comprar livros apenas por CNPJ, ele está sendo injusto com a seara de trabalhadores do livro do estado do Pará. Estão ficando de fora os nossos autores. E isto é muito fácil de perceber. Basta a gente ir pelo estado do Pará, onde há estes livros distribuídos, que nós não vamos encontrar, via de regra, a presença do autor da própria cidade que recebeu aqueles livros. Isso precisa mudar. O Lúcio Flávio Pinto, na sua publicação, lá no blog dele, ele alerta para o fato de que estes contratos, estas compras, elas têm carecido de um maior número de informação, como o nome do autor, a quantidade de livros, o preço por capa, e eu concordo, faço coro a esta publicação do Lúcio Flávio. Realmente há esta necessidade. E eu não quero aqui, com esta publicação, direcionar especificamente para nenhum órgão público do Estado. Estou direcionando a todos. Todos os órgãos públicos do Estado têm responsabilidade com o Estado. Não podem se restringir apenas a um mecanismo de compra de livros
que na ponta irá beneficiar apenas editoras, livrarias, distribuidoras que vão fazer circular livros produzidos na região metropolitana. E eu pertenço à região metropolitana. Eu moro em Castanhal, apesar de ter essa fruição com Belém, mas eu me considero de Castanhal, e Castanhal faz parte da região administrativa de Belém. Eu poderia não estar falando e nem fazendo este vídeo, porque eu estou dentro da região metropolitana, mas eu entendo, por tudo que eu tenho vivido, visto, por todas as experiências que eu tenho tido neste estado, nos nossos diversos rincões, junto aos nossos produtores textuais, aos trabalhadores invisibilizados e excluídos deste estado, eu entendo a necessidade de nós olharmos por todos os escritores e escritoras que estão sustentando nos seus ombros, como Atlas, estão sustentando a literatura deste estado. Às vezes a gente olha apenas para aquela literatura que tem mais divulgação, que está na mídia, que vive recebendo prêmios ou vive em destaque nas redes de massa de comunicação, e nós achamos dentro, né, desse redil, desse cercadinho, a gente acha que aquilo é tudo o que está sustentando a literatura de um povo. E não é. A maioria está aí, espalhado neste estado, lá na sua cidade, junto à sua comunidade, publicando livros que guardam, que efervescem, que mantêm vivas as histórias dos seus povos, as histórias das suas aldeias, dos seus municípios. É preciso uma política pública que valorize este produtor que se autopublica. Pode até nos chamar de independente. Ah, não quer chamar de independente? Não reconhece esta minha opinião sobre autor independente? Não tem problema nenhum. Mas é preciso uma política pública que democratize recursos para que estes recursos lá na ponta valorizem este autor e autora paraense. Este vídeo e a minha publicação lá na coluna Ouse Saber são uma forma de reforçar uma pauta que reiteradamente eu venho deixando em destaque nesta minha trajetória. Seja como autor, eu individualmente, ou seja como uma pauta que hoje é encabeçada pela Federação das Academias de Letras do Estado, que eu presido, e por conseguinte, todas as nossas 28 academias espalhadas em todas as regiões administrativas do Pará. Nós estamos unidos em prol deste objetivo. É preciso mudar esta política pública de compra única de livro por meio de CNPJ. É preciso comprar direto do autor, porque isto beneficia lá na ponta. Quer ver um exemplo de sucesso? Eu cito isso na coluna do Estante Cultural. A compra de livros feita pelo Sesc Pará, por ocasião da Lei Aldir Blanc. Foi uma compra feita voltada para o CNPJ, editoras, livrarias, sebos, mas também houve compra para autor, diretamente do autor. Ainda ontem eu estava num evento junto com Juraci Siqueira, o Francisco Mendes, do Estante do Escritor e do Escritora Paraense, a Eliana Barriga, e nós conversamos ali no final que esta é uma necessidade que todo autor do Pará hoje sente. Ele precisa comprar seu livro sem atravessadores, porque no final das contas não existe compromisso das empresas que seriam atravessadoras, que no caso seria a editora, a livraria, sebo, com o autor. Se o autor tira do seu bolso, vai lá e se autopublica, e se autovende aí, circulando com os próprios recursos neste Estado, é preciso que o Estado reconheça, através dos órgãos públicos, reconheça o labor deste produtor cultural. Agradeço
o empréstimo dos ouvidos e dos olhos de você que está acompanhando o nosso vídeo. Se liga aqui no Vianza TV, porque nós sempre estamos trazendo pautas importantes para o cenário do Pará.